Vamos aprender mais sobre o modelo atômico atual? O grande trunfo do modelo mecânico quântico é que, diferente do modelo atômico de Bohr, é que ele conseguiu explicar os espectros dos átomos multieletrônicos. Ou seja, o modelo de Bohr estava correto em prever que os elétrons encontravam-se em níveis de energia, mas estava equivocado por empregar leis da mecânica clássica para explicar esses níveis. No modelo atômico atual, para encontrar esses níveis de energia, é necessário resolver a equação de Schrödinger apropriada, cuja resolução mostra que a energia dos níveis eletrônicos está associada a um número inteiro denominado número quântico principal. Então, a solução dessa equação nos mostra que a energia do elétron em um determinado nível de energia depende da carga nuclear. Aqui nós temos a constante de Planck, a constante de Heisenberg e temos um número inteiro n. Como essa expressão é negativa, quanto maior for o valor de n, maior será a energia do nível eletrônico. Esse número inteiro foi interpretado como sendo o número da camada eletrônica na qual o elétron se encontra. Quanto maior o seu valor, mais distante esse elétron se encontra do núcleo atômico. Porém, as soluções matemáticas da equação de Schrödinger para os elétrons no átomo, que são os orbitais atômicos, estão associadas a outros dois números quânticos, além do número quântico principal. Então, esses são os três números quânticos que descrevem os elétrons no átomo a partir da equação de Schrödinger. O primeiro deles, como nós já vimos, que é o número quântico n, seu valor é um número inteiro, que teoricamente varia de 1 até o infinito, e descreve qual é o número da camada em que o elétron se encontra no átomo, ou qual o seu nível de energia. No entanto, até hoje só são conhecidas 7 camadas. Dizemos que são da mesma camada os elétrons que apresentam o mesmo número quântico principal. O segundo número quântico é chamado de número quântico secundário ou azimutal, e ele nos informa qual o formato do orbital no qual se encontra o elétron em um átomo. E seu valor pode variar de 0 até n-1. São conhecidos 3 possíveis valores para o número quântico secundário. São eles 0, 1, 2 e 3. E na prática, esse número quântico nos informa em qual subnível de energia ou subcamada o elétron se encontra dentro de um determinado nível de energia. Então, dentro de um nível, nós temos os subníveis. Se o número quântico secundário tem valor 0, dizemos que este elétron se encontra em um subnível do tipo S. Ou seja, a região do espaço onde este elétron se encontra tem um formato esférico. Se o valor do número quântico secundário for 1, dizemos que o elétron está num subnível do tipo P. Se o valor do número quântico secundário for 2, dizemos que o elétron está num subnível do tipo D.
E por fim, se o seu valor for 3, dizemos que ele está em um subnível do tipo F. Então, existem 4 tipos de subníveis: S, P, D ou F, que representam o formato dos orbitais atômicos. Quando 2 elétrons apresentam o mesmo número quântico secundário dentro de um subnível, dizemos que eles são degenerados. Já o número quântico magnético vai nos dizer em qual orbital dentro de um subnível o elétron se encontra. Então, recapitulando, o número quântico principal vai nos dizer em qual camada eletrônica o elétron se encontra, o número quântico secundário em qual subnível ou subcamada o elétron se encontra, qual o formato do orbital em que o elétron se encontra, e o número quântico magnético vai nos dizer em qual orbital daquele subnível o elétron se encontra. O valor do número quântico magnético, ele pode variar de menos L até mais L. Então, se um determinado subnível tem número quântico secundário 1, o valor do número quântico magnético pode variar de menos 1 até mais 1. Resumindo, o número quântico principal pode variar de 1 até 7, ou seja, o átomo pode ter, os átomos conhecidos até hoje podem ter até 7 camadas eletrônicas. O número quântico secundário são conhecidos os valores de 0, 1, 2 e 3, embora possam ter outros valores em teoria, e eles vão nos dizer qual o formato do orbital em que o elétron se encontra. Se o número quântico secundário é 0, então temos um subnível do tipo S, ou seja, um orbital esférico, que é o orbital mais estável. Se nós temos um subnível com número quântico secundário 1, então temos um orbital do tipo P. Mas os valores de M podem variar de menos L a mais L. Então significa que nós podemos ter 3 possíveis números quânticos para L igual a 1. Ou seja, quando L for igual a 0, nós vamos ter apenas um orbital. Por quê? O número quântico magnético varia de menos L até mais L, ou seja, de menos 0 a mais 0. Ou seja, isso não tem significado físico para esse número. Então, o subnível S é formado por apenas um orbital. Quando o número quântico secundário for 1, nós temos um orbital do tipo P. O número quântico magnético pode variar, então, de menos 1 até mais 1. Isso representa quantos orbitais? Menos 1, 0 e 1, ou seja, 3 orbitais. Quando o número quântico secundário for 2, então temos um subnível do tipo D. E o valor do seu número quântico magnético poderá variar de menos 2 até mais 2. Então isso vai dar quantos números? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então
nós temos 5 orbitais dentro de um subnível do tipo D. E quando o número quântico secundário for 3, nós temos um orbital do tipo F. E o seu número quântico magnético vai poder variar de -3 até mais 3. Isso equivale a quantos números? 7 números. Ou seja, um subnível do tipo F é formado por 7 orbitais. Quais os formatos desses orbitais? Um orbital do tipo S é esférico. Um orbital do tipo P tem formato bilobular, ou seja, assim. Seria esse o formato de um orbital do tipo P. Aqui é uma região onde a probabilidade de encontrar o elétron é mínima, e nessas regiões nós temos uma densidade de probabilidade maior de encontrar o elétron. Como nós temos 3 orbitais do tipo P, significa que nós temos esse orbital em 3 direções diferentes. Essa poderia ser uma, nós poderíamos ter nessa direção, vamos chamar essa direção de X, e poderíamos ter a direção entrando no plano. Vamos chamar de Z. Vamos pintar aqui para diferenciar os dois lóbulos. Então, esse seria o orbital PX, PY e PZ, os 3 possíveis orbitais. Os orbitais do tipo D já têm 4 lóbulos na sua maioria. Ele é mais complicado de se desenhar, então não vamos fazer. E o F, então, nem se fala. Então são esses os tipos de orbitais que existem nos átomos que nós conhecemos. Então, o que o número quântico magnético faz é nos dizer qual a orientação do orbital em que o elétron se encontra dentro de um subnível P, por exemplo. Seria em qual desses 3 orbitais que ele se encontra? O número quântico magnético poderia nos informar isso. Da resolução da equação de Schrödinger, nós temos esses 3 números quânticos. No entanto, a frequência das linhas espectrais obtidas da equação de Schrödinger não eram exatamente iguais àquelas obtidas experimentalmente. Então ainda havia algo a ser corrigido. Para corrigir esta observação, Paul Dirac sugeriu que o elétron deveria se comportar como uma esfera que gira, e assim deveria gerar um campo magnético ao seu redor. Propriedade essa que ficou conhecida como spin. Hoje nós sabemos que o spin não é devido a esse movimento rotacional do elétron, mas ele é entendido como sendo uma propriedade intrínseca do próprio elétron. Segundo a mecânica quântica, há 2 números possíveis para o spin do elétron, e isso foi interpretado como sendo um 4º número quântico. Então o 4º número quântico é chamado de número quântico do tipo S. Ele pode assumir os valores de mais 1/2 ou menos 1/2. E como que funciona a ordem de energia dos elétrons em níveis e subníveis de energia? Para resumir isso, o químico inglês Linus Pauling resumiu essas informações em um dispositivo que ficou conhecido como diagrama de Pauling. Ele é o seguinte: